Glória a Deus. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no seu coração, em nome de Jesus. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Kleber Pereira. Estou aqui com a palavra de Deus e quero ler para você esta palavra de Deus aqui, a qual estou com a minha Bíblia aberta no livro de Isaías, No livro de Isaías, o profeta Isaías. Eu gostaria que você abrisse comigo, que se encontra em Isaías 38, no versículo 1. Olha só, Isaías 38, versículo 1, aonde fala a respeito da vida do rei Ezequias, onde Deus ele cura a Ezequias, uma cura maravilhosa, Cura maravilhosa, aonde Deus tem ali falado com Ezequias, O rei Ezequias. Deus tem falado com ele através do profeta Isaías. Gostaria que você acompanhasse comigo nessa mensagem, na palavra do Senhor, onde está escrito aqui, a doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Olha só, que diz assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Olha só, naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amon, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Olha só, meu irmão, olha só o que diz a palavra de Deus. Nessa parte aqui é coisa séria. A palavra de Deus diz que Deus, ele amava muito a vida do rei Ezequias, Deus preservava muito a vida dele. Aí chegou um momento que o rei Ezequias, ele adoeceu, como não sendo uma coisa normal, mas é uma coisa espiritual. Às vezes você aí está adoecendo, talvez você que está me assistindo esteja se adoecendo, talvez você esteja doente, talvez você se encontra como Ezequias, talvez você está no lugar dele assim. A enfermidade mortal de Ezequias era o que? Uma úlcera, a qual a úlcera, segundo a medicina, não há cura, não tem meio de cura para a úlcera. Está entendendo, sim ou não? Então, aqui diz a palavra do Senhor que Ezequias, ele adoeceu, ficou doente, com uma enfermidade mortal. Eu entendo que os médicos fizeram tudo que podia para salvar o rei Ezequias. Eu creio que o rei Ezequias pagou tantos médicos para poder se cuidar, para poder ser curado. Pagou tantos médicos, gastou com vários médicos diplomados. Olha só, médicos diplomados. Ezequias investiu tantas coisas, tomava remédios, mas porém nada resolvia, nada dava certo. E Ezequias adoeceu, ficou acamado, doente. Olha só, está entendendo isso? E por motivo da sua doença,
do Ezequias, o rei Ezequias, não pôde estar à direção, estar à frente do templo, porque o rei Ezequias, ele era um rei que ele tomava conta do templo, tomava conta das cidades, tomava conta de regiões, está entendendo? Agora, pela sua doença, ele não tinha capacidade mais de poder tomar conta do templo, né, do templo de Deus. Ele não tinha mais essa capacidade. Por quê? Porque ele se adoeceu. E a doença de Ezequias, ele se agravou, né? Se agravou seriamente, a ponto dele estar à morte. Olha só, aquela doença que o rei Ezequias estava tendo, era uma doença para a morte. É uma doença para a morte. Talvez aí a sua doença, a sua não, mas talvez a doença, a enfermidade que o diabo colocou sobre você, colocou na sua vida, talvez seja essa doença mortal, talvez seja um câncer, né? Um câncer, onde o médico diagnosticou que você tem 3 meses de vida, está entendendo? 3 meses de vida, aonde você aí está adoecendo com artrite, artrose, osteoporose, você a qual está adoecendo com uma lepra, você se encontra adoecendo com AIDS, né? Com AIDS e mais outras doenças que você possa estar vivendo, sofrendo. Então aqui diz que o rei Ezequias estava adoecido, mas ele estava à beira da morte, à beira da morte. Estão entendendo? Então, meu irmão, veja bem, quando alguém está à beira da morte, para ela tudo o que acabou, não há mais solução, não há mais recurso. Para que insistir viver? Não é assim quando a pessoa está para morrer? Não é verdade? Não é assim que pessoas, quando está prestes para morrer, ela já quer se matar, né? Ela já quer se suicidar, ela quer tirar a própria vida, não é verdade? Por quê? Por causa de uma doença, por causa de uma enfermidade que está a ponto de acabar com ela. Então, aqui a palavra de Deus diz que Deus deu ordem para o profeta Isaías. Olha só, Deus deu ordem ao profeta Isaías. Talvez você aí, amigo, meu irmão internautas, talvez você aí critica muito profetas. Talvez você aí vive metendo pau em profeta. Profeta com que me refiro é pastor. Talvez você está aí me assistindo, seja pelo Facebook ou pelo YouTube, né? Mas talvez você tenha sido essa pessoa que fica criticando os homens de Deus, sem sequer primeiro conhecê-los sequer. Antes de falar algo de um pastor, ou ser contra um pastor, ou ser contra um bispo, ou apóstolo, ou alguém que esteja pregando a palavra de Deus, você primeiro tem que ver as condutas daquela pessoa. Você tem que analisar as condutas, analisar, pesquisar as condutas daquela pessoa. Você está entendendo? Porque tem homens de Deus que não fazem tantas palhaçadas como muitos fazem. Existem homens de Deus que levam as coisas de Deus a sério, mas não levam as coisas de Deus na palhaçada, na brincadeira. Está entendendo? Mas que leva a palavra de Deus, que faz a obra de Deus com toda honestidade, com toda sinceridade.
Então, a pessoa que critica, ela tem que o quê? Ver as condutas daquele homem de Deus. Você tem que procurar conhecê-lo mais, porque quem não conhece, é fácil ficar criticando, né? Jogar pedra, criticar, ofender, falar mal, é fácil, mas porém não conhece as condutas, não conhece o que? A vida daquele pregador. Então aqui a palavra de Deus está dizendo que há pessoas hoje que se encontram adoecidas, que se encontram acamadas, doentes, à beira da morte, onde estou dizendo aqui que Deus deu ordem ao profeta Isaías, falou assim para ele ir até o rei Ezequias. Olha que diz aqui, no versículo aqui primeiro, olha só, aqui diz, assim diz o Senhor: põe ordem à tua casa, porque morrerás e não viverás. Olha, põe ordem à tua casa. Deus mandou o profeta Isaías até o rei Ezequias, e o profeta Isaías olhou para o rei Ezequias, naquela situação da beira da morte. A úlcera que Ezequias carregava no seu corpo já estava mostrando, já estava aparecendo, já estava na carne viva. A úlcera do rei Ezequias já estava à mostra, aquela úlcera já estava aparecendo, estava fedendo. Pode ver, quem sofre com úlcera, pode ver, começa a cheirar mal, começa a apodrecer a carne, na verdade, você entendeu sim ou não? Então, aqui diz que o profeta olhou para o rei Ezequias e disse, o profeta Isaías falou para o rei Ezequias e olhou para ele e disse: põe ordem a tua casa, que tu morrerás e não viverás. Está entendendo sim ou não? Deus, ele queria alertar a Ezequias. Por que Deus falou? Deus é ruim, Deus é maldoso, que a ponto de deixar a pessoa, alguém morrer? Não, de maneira alguma. Deus só falou aquilo ali para despertar Ezequias, para abrir os olhos dele, aonde Deus falou aquilo ali para despertar ele. Olha só, o médico fala para você que você vai morrer, não é verdade? Presta atenção, o médico não fala para você que você vai morrer, o médico não fala para você que se você não se cuidar, você tem poucas chances de vida, mas que vai morrer, não é verdade? Sim ou não? Você própria sabe que uma doença grave, e você vê muitas pessoas morrer com a doença, com a mesma doença, com câncer, com AIDS e vice-versa, você sabe, aí você vê que aquelas pessoas que morreram com aquela doença, aí você coloca na tua cabeça que você vai morrer também, igual as demais pessoas que morreram com aquela doença. Você entendendo? Mas Deus está falando, põe ordem à tua casa. Põe ordem significa o teu coração. Quando ele fala põe ordem à tua casa, é para pôr a ordem no seu coração. Se há alguma coisa no seu coração que você mesmo sabe, peça perdão a Deus, peça misericórdia de Deus, e que Deus vai te perdoar. Está entendendo sim ou não? Deus vai te perdoar. Então, aqui fala que Deus falou para ele, põe ordem à tua casa, senão tu morrerás. Por exemplo, o médico fala então para você que você vai morrer. Muitas outras pessoas que falam que você vai morrer, não é verdade? Imagine Deus falar para você que você vai morrer, que não tem mais jeito para você. E aí? O que você me diz isso? Imagine Deus, muitos já falam que você vai morrer, que você não tem mais chance. Muitos falam, médicos, todos falam, não é só médico não, mas todos falam que você vai morrer. Aí todo mundo vem e fala assim, eu já tive parente que morreu com essa doença, mas eu não sei não, você vai acabar morrendo com essa doença também, você está entendendo? Muitos falam que você vai morrer, mas porém, presta atenção, imagine Deus dizer para você que você vai morrer, aí fica mais o quê? Fica sem saída, você não sabe o que fazer mais, não é verdade? Aonde qual você contava com Deus, dele te ajudar, te curar,
te salvar da situação que você se encontra, mas depois de repente chega a falar que você vai morrer. Aí o que acontece? Aí fica difícil. Aí você se põe no lugar do rei Ezequias e fala assim: ah, pronto, não tem mais jeito. Até Deus virou as costas para mim, até Deus não se importa mais comigo. Está entendendo, senhor? Não? Mas não é o que está dizendo aqui. Deus não quer dizer que Ele não se importa comigo e com você. Deus, Ele se importa. Deus, Ele se importa. Deus ama a sua vida, sim. Está entendendo? Mas Ele quer que você ponha ordem à tua casa. Se você pôr ordem à tua casa, você não vai morrer. Você não vai morrer, porque Ele é com você. Aí diz aqui, ó, versículo 2: então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: lembra-te, Senhor, peço de que andei diante de ti com fidelidade, com interesse de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Ezequias tomou atitude, ele orou, e a oração dele foi ouvida. E diz mais adiante que Deus acrescentou mais 15 dias de vida para o rei Ezequias. Acrescentou. Deus está querendo dizer para você que Ele vai